Você já ficou olhando para o teto no meio da madrugada, tentando acalmar os pensamentos, mas eles não param? É como se houvesse um ruído constante dentro de você, uma tempestade que não deixa a alma descansar. Mesmo quando você tenta orar, mesmo quando repete baixinho que vai ficar tudo bem, aquela voz interna continua gritando. Você se pergunta por que não consegue encontrar sossego, por que esse peso não vai embora. Esse vídeo é para você, para esse coração que procura descanso verdadeiro. Hoje vamos falar sobre como encontrar paz quando sua cabeça não para de pensar. Não aquela paz momentânea, mas essa que só Deus pode dar, que acalma não só os pensamentos, mas também o espírito. Às vezes não é falta de fé, é que a mente não deixa espaço para o silêncio. E é justamente ali, no meio do barulho, que Deus quer falar com você. Ele não precisa que sua cabeça esteja perfeita para trazer paz. Só precisa que você o deixe entrar. Quando a mente acelera, o primeiro impulso é fugir do que estamos pensando, tentar se distrair e cobrir o barulho com mais barulho. Mas isso só aumenta a tensão. O caminho bíblico começa diferente. Começa com parar, reconhecer o que está acontecendo por dentro e levar isso para a presença de Deus. A paz que procuramos não é ausência de pensamentos. É a ordem amorosa que Deus coloca na nossa mente quando abrimos espaço para Ele. A primeira coisa que você precisa entender é que sua mente não é sua inimiga. Ela tenta te proteger, antecipando problemas e repassando possibilidades. Mas quando esse mecanismo desanda, a ansiedade se multiplica. É aí que a fé faz diferença. Em vez de acreditar que tudo depende de você, você escolhe confiar. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ensina que a paz de Deus guarda nossos pensamentos e nosso coração quando apresentamos nossas cargas com gratidão. Isso não é teoria distante, é prática real. Apresentar significa dar nome ao que você sente e entregar com confiança. Agradecer significa lembrar que Deus já te sustentou antes e vai fazer de novo. Uma coisa que pode ajudar muito é criar uma pequena rotina para deter o barulho. A maioria dos pensamentos acelerados chega como ondas. Se você deixa passar sozinhos, o ciclo se repete. Você precisa de um gesto, um sinal, algo que te permita frear. Pode fazer isso com um método simples: parar, respirar e confiar. Parar para reconhecer o que sente, respirar para voltar ao presente e confiar para voltar sua atenção a Deus. Repita internamente uma frase curta, como Deus está comigo, enquanto solta o ar. Não importa se no começo parece difícil, aos poucos sua mente aprende o caminho de volta para a calma. Também ajuda muito treinar a respiração como ponte entre a fé e o corpo. No Salmo 46, versículo 10, Deus diz para estarmos quietos e conhecermos que Ele é Deus. Essa quietude não significa estar imóvel, significa estar presente. Tenta respirar assim durante alguns minutos. Inspire lentamente, contando até 4. Segure um momento e solte, contando até 6, enquanto repete em silêncio uma verdade. Por exemplo, minha alma descansa em Deus. Esse tipo de respiração acalma o corpo e ao mesmo tempo foca sua mente na presença divina. Outra coisa que pode transformar muito seu estado interior é escrever. Quando a cabeça está cheia de pensamentos, escrever te permite colocar eles para fora. Pega uma folha e escreve o que te preocupa sem filtros. Depois separa em 2 colunas: o que você pode controlar e o que não pode. O que pode controlar, age. O que não pode, entrega para Deus com uma oração curta. Esse hábito simples evita que a mente repita as mesmas ideias uma e outra vez. Outra prática essencial é cuidar do que entra na sua mente. A Bíblia ensina que devemos guardar o coração porque dele vem a vida. E isso inclui cuidar do que escutamos e vemos. Hoje em dia, estamos cercados de estímulos que não permitem silêncio interior. Por isso, procure ter momentos sem telas, especialmente ao acordar e antes de dormir. Desative notificações desnecessárias e use o celular só quando realmente precisar.
A calma não chega por acaso, se cultiva com intenção. Além disso, é importante aprender a falar com você mesmo com compaixão. Muitas vezes sua mente não para de pensar porque você está lutando contra si mesmo. Quando errar, não se castigue. Lembre que todos estamos em processo. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala de renovar a mente, e isso se faz substituindo pensamentos destrutivos por verdades. Quando você se escutar dizer internamente algo como "eu sempre falho", responda com algo realista e esperançoso, como "estou aprendendo e Deus me guia". Cada palavra que você diz para si mesmo tem poder sobre seu estado interior. Outra coisa que pode fazer é estabelecer momentos de paz no seu dia. Não precisa de horas, bastam minutos. Ao acordar, pare um momento para agradecer por 3 coisas. No meio do dia, entregue uma preocupação a Deus. Antes de dormir, lembre algo bom que viveu. Esses pequenos gestos te mantêm em contato com a calma de Deus e te ensinam que a paz se constrói passo a passo. Também vai te ajudar muito ter um lugar físico onde possa estar sozinho com Deus. Não precisa ser grande nem especial. Pode ser uma cadeira, um canto ou uma mesa. Coloque sua Bíblia, um caderno e algo que te lembre a fidelidade dele. Cada vez que sentir que a mente se descontrola, vá para esse lugar. Sente, leia um salmo e escreva algumas linhas sobre o que sente. Aos poucos, esse espaço vai se tornar seu refúgio mental e espiritual. Outro ponto importante é agir no pequeno. Às vezes, a mente não para porque você sente que tem muitas coisas pendentes. Comece resolvendo uma só. Faça o que puder hoje. A Bíblia ensina que quem é fiel no pouco também será no muito. Terminar algo simples vai te dar sensação de controle e sua mente vai relaxar ao ver que as coisas andam. Por fim, prepare sua mente antes de dormir. 1 hora antes, deixe as telas, organize o dia seguinte e faça uma oração curta. Pode ler uma passagem breve como João capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz que nos deixa sua paz, e escrever uma frase de confiança como "descanso na paz de Cristo". Se os pensamentos voltarem no meio da noite, não se assuste, só respire, repita uma verdade de fé e volte a descansar. Tudo isso não busca apagar sua mente, mas te ensinar a dirigi-la para Deus. Ele não espera que você não pense, mas que pense com Ele. Quando você aprende a entregar seus pensamentos à presença dele, o barulho interior se transforma em oração silenciosa. E essa oração é o que abre caminho para uma paz profunda, real, estável. Se você quer continuar recebendo essas verdades que transformam vidas, se inscreve aqui. Curte esse vídeo e ativa as notificações para não perder nada. Quando os pensamentos se tornam insistentes, quando você repete mentalmente as mesmas ideias uma e outra vez, sem conseguir descanso, o mais importante é lembrar algo essencial: você não é seus pensamentos. A mente pode produzir milhares de ideias por dia, algumas cheias de verdade e outras nascidas do medo, do cansaço ou do passado. O erro que muitos cometem é acreditar que tudo que passa pela cabeça merece atenção ou deve ser acreditado. A realidade espiritual é outra. Nem todo pensamento vem de você, nem todo pensamento vem de Deus. Alguns simplesmente nascem do barulho do mundo ou de feridas não curadas. Deus não pede que você lute contra seus pensamentos, mas que os leve cativos à sua presença. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que cada vez que um pensamento te atormente, não o combata com outro pensamento, mas entregue a Deus. Por exemplo, se sua mente diz que você não consegue, não discuta com ela. Só responda com fé: em Cristo tudo posso. Assim você deixa que a verdade divina tenha a última palavra, não o medo. Quando os pensamentos te perseguem, não os alimente com resistência. Imagine sua mente como um rio. Se tentar deter a água com as mãos, só vai transbordar mais. Mas se observar o movimento dela e permitir que siga seu curso, o rio se acalma naturalmente. O mesmo acontece com sua mente.
Quando um pensamento chega, observe, reconheça e depois deixe passar sem se apegar. Diga a Deus: isso está me perturbando, mas deixo nas suas mãos. E confie que Ele pode carregar isso melhor que você. Também é importante aprender a identificar de onde vêm esses pensamentos. Há 3 fontes principais: sua própria mente, o ambiente e as influências espirituais. A mente pode te lembrar erros passados ou criar cenários futuros que ainda não existem. O ambiente pode te encher de medo quando escuta notícias negativas ou quando passa tempo demais vendo coisas que alteram sua paz. E por último, o inimigo pode sussurrar mentiras para semear confusão e dúvida. A chave está em reconhecer que todo pensamento que não traz paz, esperança ou propósito não vem de Deus. Ele nunca te fala desde o medo, nem desde a desesperança. Quando um pensamento te rouba a calma, faça uma pausa e pergunte: isso se alinha com a paz de Deus? Se a resposta é não, então não aceite. Responda com a verdade. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo pensamento nele persevera. Isso significa que quando sua mente se foca no divino, a ansiedade se enfraquece. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você deixa de olhar a tempestade e começa a olhar para aquele que tem poder sobre ela. Algo muito poderoso que pode praticar é substituir o barulho pela palavra. Não basta tentar não pensar em algo, você deve preencher esse espaço com verdade. Se sua mente repete frases de medo, repita você versículos de esperança. Se sua mente diz que não há saída, repita que para Deus nada é impossível. Se te diz que você não tem valor, repita que é criação dele, feito à sua imagem e semelhança. É impossível que luz e escuridão ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando a palavra habita na sua mente, o barulho perde força. Outra ferramenta prática é falar com Deus em voz alta. Não deixe que seus pensamentos só vivam dentro de você. Tire eles em conversa. Conte o que sente com suas próprias palavras, sem formalidades, sem medo. Fale do que te angustia, do que não entende, do que custa soltar. Às vezes, a mente se acalma não porque tudo se resolve, mas porque finalmente você para de carregar sozinho o peso. Quando fala com Deus, você transforma a ansiedade em diálogo e nesse diálogo a alma encontra alívio. Algo que também ajuda é cuidar do ambiente físico que te cerca. Uma mente alterada precisa de um ambiente ordenado. A desordem visual cria barulho mental. Faça pequenas mudanças. Abra as cortinas, deixe entrar a luz, limpe o espaço onde trabalha ou descansa. Esses atos, ainda que pareçam simples, enviam sinais para sua mente de que há harmonia e controle. Deus é um Deus de ordem, e a ordem exterior pode te ajudar a recuperar equilíbrio interior. Em momentos de pensamentos repetitivos, use o que eu chamo de oração de interrupção. Não espere que o pensamento passe sozinho. Faça uma breve pausa e diga algo como: Senhor, sei que tu estás aqui. Não preciso entender tudo, só preciso confiar. Essa frase curta muda a direção do pensamento e o transforma em oração. Não precisa gritar, não precisa fazer perfeito, só diga do coração. Essa conexão imediata com Deus quebra o ciclo mental de ansiedade. Quando a mente insiste em te mostrar cenários futuros catastróficos, lembre o que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Preocupar-se com o que ainda não aconteceu é gastar energia num amanhã que ainda não existe. A fé não pede que você ignore o futuro, te convida a caminhar em direção a ele com confiança. Cada vez que a mente te empurre a imaginar o pior, responda: hoje tenho Deus comigo e isso me basta. Outra coisa que pode te ajudar é lembrar que seus pensamentos não determinam seu valor. Você não é menos espiritual por ter dúvidas, nem menos crente por sentir medo. Todos, até os homens e mulheres mais fiéis da Bíblia, enfrentaram momentos em que a mente os traía. O profeta Elias, depois de grandes vitórias, se sentiu tão sobrecarregado que quis desistir. Mas no meio desse caos, Deus não o repreendeu.
deu descanso, alimento e nova direção. Assim é Deus. Não espera perfeição mental, espera honestidade. Se sua mente está esgotada, aprenda a parar antes que a ansiedade cresça. Não tente resolver tudo num só dia. Foque no que pode fazer hoje e confie o resto. Quando Jesus estava na tempestade, junto com seus discípulos, o barco balançava violentamente. Mas ele dormia, não porque não se importava, mas porque estava em paz com o Pai. Essa mesma calma está disponível para você quando escolhe descansar na vontade dele, mesmo que as ondas continuem batendo. Lembre algo muito importante: nem todo pensamento merece sua energia. Você não precisa analisar tudo, nem entender cada coisa que passa pela sua cabeça. Aprenda a discernir quando algo vem do medo e quando vem de Deus. Se um pensamento te empurra ao amor, ao perdão ou à esperança, abrace. Se te leva à culpa, à dúvida ou ao desânimo, solte. A paz não se encontra controlando a mente, mas escolhendo quais sementes você permite que cresçam nela. No final, a verdadeira liberdade mental não é ter uma mente vazia, mas uma mente focada, uma mente que, mesmo pensando, não se deixa dominar pelo que pensa. E essa mente só se forma quando você aprende a olhar seus pensamentos desde a fé, ou seja, vê-los sem medo, sem julgamento e entregá-los a quem pode transformá-los. Quando fizer isso com constância, vai notar que a tempestade mental começa a perder força. As preocupações vão continuar aparecendo, mas já não terão poder sobre você. Vai perceber que a paz não chega de fora, chega de dentro quando deixa que Deus reine também nos seus pensamentos. Uma das provas mais difíceis para a mente e o coração é manter a calma quando a situação exterior não melhora. É fácil confiar quando tudo sai bem, mas quando os dias se alongam, as orações parecem não ter resposta e as circunstâncias permanecem iguais. É aí que a fé se torna real. A mente começa a fazer barulho, a perguntar, a duvidar. E esse ruído mental nem sempre vem da falta de fé, mas do cansaço de esperar. Mas há uma verdade profunda que você deve entender. A paz de Deus não depende do resultado, depende da relação que você mantém com Ele no meio do processo. Quando as coisas não mudam, a primeira coisa que costumamos fazer é questionar. Você se pergunta se fez algo errado, se Deus te esqueceu ou se não merece essa resposta que anseia. Mas nenhuma dessas vozes vem de Deus. Ele não te fala desde a culpa, nem desde o desespero. Sua voz sempre traz consolo, direção e esperança. Quando sentir que a mente te bombardeia com pensamentos de dúvida, pare e lembre o que diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa palavra bem presente não significa imediato, significa constante. Ele sempre está aí, mesmo quando o silêncio parece longo. Há momentos em que Deus permite o silêncio, não porque não escuta, mas porque está formando algo dentro de você. Às vezes a resposta não chega porque primeiro deve chegar a maturidade para sustentá-la. A espera se converte num campo de treinamento para a alma. Durante esse tempo, a mente pode ficar impaciente, mas aí é onde você deve lembrar que sua fé não se mede pelo quão rápido obtém o que pede, mas pelo quão firme permanece enquanto espera. Quando sentir que a ansiedade cresce, faça um exercício muito simples, mas poderoso. Em vez de se perguntar por que a situação não muda, pergunte-se o que posso aprender com isso. Essa pergunta muda completamente a direção da sua mente. Te tira do desespero e te leva ao crescimento. Se essa mensagem mudou algo em você, escreve nos comentários. Eu escolho a paz de Deus. Também é importante lembrar que paz não significa passividade. Manter a calma não é ficar imóvel, mas agir com sabedoria e fé, não com impulso. Às vezes, quando sentimos que nada muda, buscamos forçar os resultados e isso só cria mais confusão. Mas quando aprende a se mover sob a guia de Deus, seus passos têm propósito, mesmo se o caminho é lento. No Salmo 37, versículo 7, somos instruídos a descansar no Senhor e esperar nele. Esse descanso
não é resignação. É confiança ativa. É caminhar sem barulho, mas com fé. Uma forma prática de manter a paz na espera é estabelecer uma rotina espiritual constante. Ainda que pareça simples, a mente precisa de estrutura. Se todos os dias você dedica alguns minutos para orar, ler a Bíblia e escrever o que sente, treina sua mente a focar no eterno e não no temporal. Não se trata da quantidade de tempo, mas da constância. A mente inquieta se acalma quando tem direção. Quando faz do seu encontro com Deus um compromisso diário, o barulho começa a se dissipar e aos poucos a alma aprende a descansar. Outra coisa que pode te ajudar é aprender a separar sua fé das suas emoções. Muitas pessoas confundem sentir paz com ter fé, mas a fé nem sempre se sente, às vezes só se decide. Verá dias em que não vai sentir nada, em que a mente estará cheia de dúvidas e ainda assim sua fé segue intacta se escolher continuar confiando. Jó, no meio da sua dor, não entendia por que sofria, mas disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que vence o barulho. Essa é a paz que não depende do estado de ânimo, mas do caráter. Quando o barulho interior te disser que nada está funcionando, repita na sua mente uma verdade. Não preciso entender tudo para confiar em Deus. Essa frase simples pode transformar sua forma de viver à espera. Porque muitas vezes o que te rouba a paz não é o problema em si, mas a necessidade de ter todas as respostas. Mas a fé não se trata de saber, se trata de descansar, de confiar que mesmo não vendo o caminho completo, Deus já o conhece. Também é importante cuidar da linguagem que usa consigo mesmo durante esses dias de prova. Cada palavra que pronuncia reforça um estado mental. Se constantemente diz para si mesmo que não aguenta, que já não suporta mais ou que nada vai mudar, sua mente afunda mais no desespero. Mas se começar a declarar palavras de fé, ainda que não veja resultados, sua mente começa a se alinhar com a esperança. Não se trata de negar a realidade, mas de se lembrar que a realidade não é o final da história. Em Provérbios 18, versículo 21, somos ensinados que a vida e a morte estão no poder da língua. Fale vida, mesmo no meio da espera. Quando o cansaço emocional se acumular, aprenda a descansar de verdade. Nem sempre descanso é dormir. Às vezes é simplesmente se desconectar um momento, respirar, caminhar, olhar o céu e lembrar que a vida segue nas mãos de Deus. Jesus mesmo nos evangelhos se afastava para lugares solitários para orar. Se o Filho de Deus precisava de momentos de silêncio, quanto mais nós. O silêncio espiritual não é vazio, é espaço para que a voz de Deus se ouça mais clara. Outra forma de manter a paz é praticar gratidão mesmo quando não tem razões aparentes para fazer isso. Gratidão não é só dizer obrigado, é um ato de fé. É reconhecer que mesmo não tendo o que pediu, já recebeu mais do que merece. Quando agradece, muda o foco do problema para a provisão. Cada vez que sua mente começar a reclamar, pare e pense em 3 coisas que sim tem hoje. Vai ver como a alma se serena e a ansiedade diminui. Também lembre que paz nem sempre é sentimento, muitas vezes é escolha. Escolher a paz é decidir não reagir desde o impulso, não deixar que as emoções dirijam suas decisões. É parar antes de falar, respirar antes de responder, orar antes de agir. E quando faz isso, algo milagroso acontece. Começa a sentir uma força interior que não sabia que tinha. Essa força é a paz de Deus operando dentro de você. Se a situação externa segue igual, não significa que Deus não está trabalhando. Às vezes, o milagre maior não é que as coisas mudem, mas que você mude no meio delas. Essa transformação interior é a prova maior de que Deus está presente. Quando consegue manter a calma na tempestade, já não é escravo do barulho, é guiado pela fé. E se algum dia voltar a se sentir fraco, lembre que não está sozinho. Todos que buscaram a Deus passaram por noites de silêncio, por dias sem respostas e por momentos em que a mente parecia se render.
mas o mesmo Deus que os sustentou, sustenta você. Em Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31, diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhuma. Os jovens se cansam e os moços tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Essa é a promessa que renova a mente e sustenta a alma. A paz verdadeira não é a ausência de barulho, é a certeza de que Deus segue no comando, mesmo que você não sinta. É a serenidade que te permite seguir adiante quando não vê resultados, e o consolo que te diz que tudo tem propósito, mesmo que ainda não compreenda. Manter a paz no meio do caos não é fraqueza, é ato de poder espiritual, é declaração silenciosa de confiança.